Pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso Sinalcast, o podcast do Sinal. Tenho o prazer hoje de tratar de um tema muito importante, que é mesa de negociação. Todos estão aflitos com o assunto, a negociação está acontecendo com o governo, mas ainda tem muitas dúvidas. Então hoje a gente tirou esse podcast número 2 para poder explicar para vocês tudo o que está acontecendo, com detalhes e com perspectivas de futuro, tá bom? Para começar, eu quero apresentar os nossos 3 excelentes convidados. Eu tenho a doutora Larissa Benevides, que é advogada do Fonacat. Obrigado pela sua presença, querida. Temos Rudinei Marques, presidente do Fonacat. Obrigado, parceiro. E temos Thaís Riedel, do escritório Riedel, advogada também do Sinal. Muito obrigado, Thaís, pela sua presença. A gente está fazendo hoje esse Sinalcast também aqui nos estúdios do Unacom, que é o nosso amigo Rudinei, o presidente do Fonacat e também do Unacom. E estamos fazendo uma parceria para que no futuro a gente já tenha também o primeiro Fonacast, que é o podcast do Fonacat. Já estamos trabalhando nisso, né, Rudinei? E estamos estudando temas e questões e com novos convidados. Tá? Eu sou Fábio Fayad, presidente nacional do Sinal, vice-presidente de comunicação do Fonacat e vou ser o mediador aqui do podcast de hoje. Vamos começar falando sobre mesa de negociação do Serviço Público Federal, como ela surgiu, qual a portaria que foi publicada para introduzi-la e com algumas características dessa mesa. Doutora Larissa, tudo bem, querida? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com mesa tão gabaritada e para debater um tema de suma importância que hoje é pauta primordial no serviço público. O Fonacat teve a oportunidade de entregar um estudo sobre negociação coletiva ao Ministério da Gestão e a questão urge com a necessidade de regulamentação da Convenção da OIT número 151, em que traz a necessidade e que muitos reconhecem que já tem previsão constitucional da negociação no serviço público. É isso. Portaria SGPRT-MGI número 3634/2023, é o documento oficial. São 3 mesas, né, doutora Larissa? A mesa geral, a mesa específica para discussões de carreira e a mesa setorial para discussões tipo comissão de fábrica, né? Poeira, doença do trabalho, relações de carga horária, essas coisas, né? Então são 3 tipos de mesa, não é isso? Perfeito. A portaria 3634 de 2023, ela veio definindo a mesa nacional como um instrumento de interlocução entre servidores e administração pública. Vale ressaltar que não é uma novidade. A mesa já foi instituída em 2003, teve operação até mais ou menos 2014, 2016 e agora veio reinstituída no início do governo Lula. E foi um grande chamariz, porque já na sua instituição, em fevereiro de 2023, teve como pauta emergencial a concessão de reajuste para os servidores públicos. E o reajuste de 9% foi uma grande conquista que foi ali feita a toque de caixa, muito bem feita, já que há muito tempo não havia reajuste para os servidores públicos e que cumpriu sua função. Mas a mesa não se esgota ali. A mesa não traz apenas pautas salariais, há pautas não salariais, conquistas de condições de trabalho que precisam ser pleiteadas e que precisam ser buscadas por meio dessa interlocução a que a mesa se propõe. Como você citou muito bem, Fábio, a gente tem 3 tipos de mesa. A mesa central, que é uma mesa mais geral, de pautas que tocam todas as carreiras. Que a gente abrevia MNNP, Mesa Nacional de Negociação Permanente. A gente tem as mesas setoriais, que são justamente mesas mais específicas para tratar com cada uma das carreiras pautas de não impacto orçamentário, e a gente tem as mesas específicas e temporárias, cujo foco é justamente as questões de maior impacto orçamentário tratadas de forma específica com cada uma das carreiras. Então a gente tem a delimitação dessas 3 searas de negociação e de debate, que vamos ver se vai ser efetivo, porque a gente tem a mesa central, que pode-se dizer é perene, a setorial, que vai ser instalada em algumas hipóteses, e a gente já tem a delimitação de específica e temporária para justamente a questão que é mais sensível, que é a orçamentária. Perfeito. Então, é preciso implementar uma das grandes batalhas do serviço público é a instituição de uma database, é a instituição de uma data em que se busca o reajuste e adequação das remunerações, previsão essa que inclusive está no artigo 37, inciso 10 da Constituição, que é preciso ter uma adequação remuneratória anual, ainda que se faça frente só aos impactos inflacionários, mas que não é observado. E o Supremo, inclusive, já disse que não vai se meter nessa discussão como órgão do Judiciário. E é uma pauta que vem forte, uma pauta que precisa ser enfrentada e é um dos
dos elementos da negociação privada que a gente precisa trazer. Claro que iniciativa privada e serviço público têm suas peculiaridades. A gente não pode ter na cabeça transplantar a negociação do âmbito privado para o serviço público. A gente tem uma série de quesitos como reserva legal, iniciativa de lei, limitações orçamentárias que precisam ser observadas. Os calendários por orçamento. Perfeito, mas isso não é empecilho à negociação coletiva de forma nenhuma. O Instituto pode e deve ser adequado para justamente poder atender aos anseios da categoria que busca servir o Brasil. Tá aí, o servidor público está aí desempenhando um excelente trabalho e precisa ter esse trabalho reconhecido. Fique tranquilo, se vocês quiserem a portaria 3634, está aqui no site do Sinal, onde você conseguiu acessar o podcast, logo embaixo vai estar o documento com o link para você acessá-lo na íntegra, tá bom? A doutora Larissa falou das mesas específicas, que são temporárias para cada carreira, inclusive no dia 1º de setembro o governo vai divulgar o cronograma com essas mesas, e falou das mesas setoriais, as quais não vão ser objeto nesse ano de trabalho, e da mesa geral que já está acontecendo. E aí eu vou trazer o nosso segundo convidado, Rudinei. Rudinei, fala um pouquinho do histórico até aqui da mesa. A gente teve no primeiro semestre, uma outra mesa geral para dar o reajuste emergencial. Passada essa situação, ganhamos o 9% e o aumento no auxílio-refeição, a gente teve também agora, com essa portaria, a recolocação de uma mesa geral e, salvo engano, a gente teve no dia 29 de agosto a 4ª rodada da mesa. Conta um pouquinho para a gente, por favor, desse histórico. Prazer estar aqui com você. Olá, Fábio, prazer é meu. Olá, Thaís, olá, Larissa. Cumprimento também todos aqueles que nos acompanham pelas redes. Sim, Fábio, nós estamos no meio de uma negociação salarial com o governo federal que envolve uma pauta financeira e uma pauta não remuneratória. No começo desse ano, em fevereiro, tivemos o início e depois o final, no dia 24 de março, a negociação mais rápida da história do Serviço Público Brasileiro. Serviço Público Federal aí cumprindo uma negociação salarial em 45 dias, né? Caso inédito, e muito dessa celeridade se deve ao esforço que, sobretudo, o Sinal fez, a Nacon fez, o Fórum das Carreiras de Estado, para que nós, ato contínuo, a apresentação de uma proposta pelo governo federal, nós tivéssemos uma resposta em menos de uma semana, tentando avançar o possível. Nós conhecíamos muito bem os limites orçamentários, então isso nos permitiu avançar dos 6% iniciais até 9%. E, enfim, dia 24 de março assinamos um acordo com o governo federal para recompor os salários em 9% e os benefícios, no caso o auxílio alimentação, em 43%. E deixamos também estabelecido, pactuado, que o governo envidaria esforços para a retirada da PEC 32, que é uma proposta que continua nos assombrando no Congresso Nacional. O presidente da Câmara toda semana dá alguma declaração que quer pautar. A gente sabe que tem os interesses políticos aí em jogo, né? Muitas vezes ele fala que quer pautar a matéria para ver se o governo atende nos seus pleitos, né? De acomodação das forças políticas aí na esplanada, mas... Isso tudo foi na primeira mesa, né, Rogério? Conseguimos 9% de reajuste, o aumento do auxílio alimentação e o compromisso escrito do governo que não iria avançar com a PEC 32. Isso, eu falo isso porque os servidores estão preocupados, né? Volta e meia surge a matéria, vamos votar a PEC 32, que é uma PEC horrível, né? Que destrói o serviço público. O que eu tenho dito é que nós temos um acordo assinado com o Estado brasileiro que o governo não pode, a partir desse pacto, encaminhar a base dele para votar favorável a uma medida que ele já disse que não quer, né? Então, bom... Em relação, gente, quem quiser ver o termo de acordo dessa mesa, também está aqui no link aqui abaixo, pode acessar aqui onde você conseguiu acessar o podcast, acesse ali embaixo, está ali o termo de acordo que foi do primeiro semestre. Mas agora no segundo semestre, né, Rodinei, veio a nova mesa. Então, em julho começamos aí as rodadas da Mesa Nacional de Negociação, para, nesse quesito aí salarial, avançarmos o possível. Você lembra a pauta? O índice? O índice, o FONASEF, que é o outro fórum de servidores federais, que reúne aí entre 70% e 80% do funcionalismo,
optou por apresentar um índice que acaba gerando uma expectativa irrealizável, né? Apresentaram um índice de 53%. Nós temos 53% para quem teve reajuste até 2017, né? E acho que era em torno de 40% para quem teve o reajuste até 2019. Exatamente. Né? Vocês lembram, né? Nós, Sinal, em 2015, escolhemos o reajuste de 4 anos. A gente teve parcela de 16, 17, 18 e 19. Houve algumas carreiras que escolheram só 2 anos, então foram o reajuste de 2016 e 2017, e desde então ficaram sem reajuste. Então, a proposta inicial tinha índice diferenciado para esses 2 tipos de carreiras, não é isso? Exatamente. E veja que apresentar o índice de 53% irrealizável diante de uma folha de pagamento da União de 230 bilhões, né? Isso significaria que o governo federal teria que aportar 120 bilhões por ano para honrar esses 53%. Isso é impossível, né? O pessoal tem que conhecer os números e o Fonachat optou por apresentar as perdas, né? Olha, nós tivemos perdas acumuladas que ultrapassam os 30%, vamos conversar para tentar repô-las, né? Não precisa repor todas essas perdas em 2024, a gente pode avançar até 2025, 2026, mas preferimos não gerar uma expectativa irrealizável na nossa base e atuamos com bastante responsabilidade. Veja que apresentar o índice de 53%, nós tivemos reunião com o governo no dia 29. E nessa reunião o governo disse que a ministra Esther fez um esforço para reservar 1,5 bilhão. 1,5 bilhão não dá nem 1%. Nem 1%. Nem 1%. Veja que se você apresenta uma proposta de 53% e tem uma resposta de 1%, qual é a posição imediata dos dirigentes? Chamar uma greve geral, ampla e restrita, sem data para acabar, porque é um desrespeito, né? Então, tem que ter cuidado quando apresenta esses índices para que não gere uma frustração e não coloque o próprio dirigente, a sua da categoria, numa situação constrangedora. Bom, sobre benefícios, o Fonachat também caprichou num bom pedido por benefícios, né? Nós pedimos a equiparação com os benefícios que são hoje praticados no Poder Legislativo e Judiciário, que são em todo o dobro daquele praticado na União, né? Auxílio alimentação, então, auxílio creche. Auxílio alimentação, a gente está falando aí, a União praticando 650 e os demais poderes 1.200, 1.300. Então pedimos a equiparação dos benefícios. O relator da LDO disse que está esperando uma sinalização do governo que pode tirar a trava, porque hoje tem uma trava na LDO que impede um reajuste que extrapole a inflação acumulada desde a última reposição. Como a última reposição foi agora em maio, a gente não tem praticamente mais do que 2%, 3%. Porque naquela época falar em IPCA desde o último reajuste tinha sido anos e anos atrás, então aí pôde conceder 42,6%, né? Exatamente. Mas agora, como já teve em maio... só tirando a trava da LDO, o relator... já foi acionado, está só... Danilo Fortes está só aguardando a sinalização do governo. Isso foi cobrado na reunião com a SRT e a SGP do dia 29, pedindo que o governo sinalize, então, para o relator, que já demonstrou a maior boa vontade de retirar a trava. Então, bom, em que pese esse 1% apresentado pelo governo, nós temos que, daqui para frente, intensificar a mobilização. Fica aqui um apelo aí para que todos os servidores, as suas entidades de classe se mobilizem, porque daqui, né, até o final do ano nós precisamos ampliar esse índice para corrigir os mais de 30% de defasagens acumulada nos últimos 4 ou 6 anos. Com certeza. E a pauta, né, gente? A pauta foi completa. Ela não tratava só de itens salariais. Ela tinha também uma extensa lista de itens não salariais. E alguns deles nós vamos chamar de itens previdenciários da pauta. E com eles eu vou chamar a doutora Thaís Riedel, especialista em previdência, amiga nossa, advogada de muitos anos. Muito obrigado pela sua presença, querida. A gente está falando aqui, por exemplo, de revogação do decreto 10.620, é um primeiro item. Olá, quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo, doutora Larissa, Rudinei. Fábio, você tem feito um ótimo trabalho à frente do Sinal e acho essa iniciativa muito boa. É muito importante que os servidores estejam acompanhando todo o trabalho que vocês têm feito, tanto no Sinal quanto
no FONACAT. E para nós, né, Larissa, é uma honra poder contribuir, nós que somos juristas, em especial aqui, sobre essa questão do decreto 10.620. É uma área que acaba tendo muita falta de conhecimento, né? Trata de uma situação específica dos regimes próprios de previdência. Então, a gente tem o regime geral, onde tem o INSS como órgão gestor, e temos os regimes próprios, não são todos os municípios que têm, mas são todos os estados e a União. E aí, curiosamente, a União, ela obriga que todos os estados que tenham regimes próprios tenham uma unidade gestora, que seria ali o órgão que vai fazer a gestão das aposentadorias, né? Receber também esses valores, separar do orçamento, né? E fazer toda essa gestão. E ela obriga que os estados tenham. No DF, por exemplo, a gente tem o IPREV-DF, mas ela mesma não criou a sua unidade gestora. Quando ela não cria essa unidade gestora, temos algumas consequências importantes na vida previdenciária dos servidores e no orçamento como um todo, relacionado à previdência. Então, o artigo 40, parágrafo 20 da Constituição, diz que só pode ter uma unidade gestora por ente, né, por regime próprio. Como não existe, nós do Sinal fizemos uma ação, foi a primeira liminar, inclusive, contra a reforma da Previdência, em que a gente discutiu à época a situação da contribuição extraordinária. A última reforma, a emenda Constitucional número 103 de 2019. O que ela fez? Ela majorou as alíquotas progressivas, né, dos servidores públicos, então eles passaram a ter que contribuir mais para a Previdência. E ela disse o quê? Que se os servidores, se o regime próprio tivesse déficit, estava já autorizado a criação de contribuições extraordinárias a serem cobradas dos servidores. Bem, e aí, à época, a gente fez um estudo, inclusive com um economista e tudo, para demonstrar que a falta dessa unidade gestora faz com que cada órgão faça, né, o processamento no seu RH, né, e acaba tendo um prejuízo financeiro para o próprio regime próprio dos servidores públicos da União. Então, a nossa briga à época foi, olha, enquanto você não criar a unidade gestora, você não pode cobrar contribuição extraordinária, porque você está causando um déficit, né? Então, naquele momento, foi uma discussão. Isso... 2019? Isso. Foi 2019, 2019. Né? Exato. 2019 para 2020. Do mandato do Paulo Guedes. Isso. Nosso amigo, entre aspas. E aí, então, de certa forma, a gente jogou luz para uma situação que é muito técnica e a União também, para ela é confortável não criar a unidade gestora, porque criando a unidade gestora, ela tem que fazer o repasse dela como empregadora para esse órgão, né? E hoje ela faz um ajuste só contábil, então tem toda uma situação relevante. E aí, então... Por causa disso, né, doutora, eles vieram em 2020, a Constituição falava que uma lei complementar teria que criar uma unidade gestora. Aí veio o decreto 10.620, que não era lei complementar, mas sim o decreto, e criou 2 unidades gestoras. Isso. Ou seja, inconstitucionalidade na forma e no conteúdo. Perfeito. Então, esse decreto, ele veio em 2020 e começando a organizar para a criação dessa unidade gestora. Só que, ao mesmo tempo, separa, né, com a ausência de um tratamento isonômico entre os servidores de autarquias, de fundações e também do Banco Central. O decreto vem falar, eles vão ser ali, a unidade gestora vai ser o INSS. O INSS que tem quase 2 milhões de processos atrasados. Inclusive, a informação que eu tive, que esse dado 1,8 milhões de processos atrasados, são só os que pediram e não tiveram a primeira resposta. Porque se você pegar tudo que tem já tramitando, porque às vezes eles negam, aí você vai e traz mais documentos, dão 7 milhões. Né? Então, é um retrocesso enorme para o serviço público, uma violação do princípio da isonomia, violação da Constituição, porque essa organização da unidade gestora, como você disse, Fábio, tem que ser por lei complementar, não poderia nunca um decreto. Você mesmo escreveu um artigo muito bem feito sobre o tema, vale a pena vocês verem, saiu no Jota, não foi? E tem um ponto muito importante. Quando tem uma unidade gestora,
isso acontece em todos os estados, o artigo 10 da Constituição diz que todos os órgãos que tratam de matéria previdenciária e trabalhista têm que ter presença dos trabalhadores. Então, a unidade gestora faz com que vocês, servidores, estejam dentro dela, aprovando todo o trabalho, toda essa gestão. E isso não acontece se for para o INSS. O INSS não tem essa participação dos trabalhadores. Então, além dessa parte jurídica, se me permite, doutora, vamos lembrar de 2020, você, colega do Sinal que acompanhou, especialmente você, aposentado e pensionista, lembra o terror que foi, porque eles falaram, todos os aposentados e pensionistas vão ser transferidos para o INSS do Banco Central, e eles fizeram uma coisa que a gente chama de a prancha do navio pirata, que foi uma portaria dizendo, em mês X vai a CVM, no outro mês vai a Universidade X, no outro mês a Universidade Y, até chegar o Banco Central. A gente conseguiu, numa conversa com o governo, que o Banco Central ficasse em último na portaria. Por quê? Para dar tempo de, junto com você e com todo o corpo jurídico, a gente achasse uma solução, né? Então, assim, o terror tomou conta do banco. Até que no ano seguinte, 2021, quando estava chegando perto da gente, do Banco Central ser transferido, doutora Thaís e doutor Zé Ailton, a quem eu agradeço enormemente em nome de todos vocês que estão nos assistindo, conseguiram eliminar contra o governo. Isso, então a gente travou uma discussão jurídica e conseguimos uma liminar para que os servidores do Banco Central não fossem atingidos aí por essas medidas do decreto. E algo que a gente tem tentado discutir, e aí, obviamente, tendo espaço nessas mesas de negociações, eu acho muito importante, é que a gente tem que partir para soluções mais modernas. Se já existem os órgãos que tem servidores fazendo, nós temos que unificar os dados, né? Investir numa tecnologia que permita, com baixo custo, já utilizando os servidores que existem, não é? A gente conseguir ter uma estrutura mínima que conte de uma forma descentralizada com todo esse aparato. Então, acho que tem como a gente construir algo positivo. Acho que tem que ter, sim, a unidade gestora, mas sem discriminar servidores, porque todos estão dentro do mesmo regime próprio. Eles têm que ter o mesmo tratamento previdenciário. E é isso que a gente está cobrando aqui, né? A revogação do decreto 10.620, né? Tivemos com o Rudinei na última reunião lá, dia 29 de agosto, e discussão com os servidores do que vem depois. Um órgão gestor enxuto, com bastante tecnologia, bastante informática, estatística para trabalhar os dados, e a operacionalização, a execução da aposentadoria e pensão fica no órgão de origem, né? Todo mundo fica satisfeito, a Constituição é atendida, problema resolvido. Mas o governo insiste em fazer caminho diferente, então a gente coloca na pauta, queremos a revogação integral do decreto e a discussão dos servidores de uma lei complementar e não um decreto, para colocar uma solução definitiva de pé. Exatamente. E no legislativo, onde a gente possa discutir e, em conjunto, chegar numa solução mais adequada para a gente resolver esse problema. Doutora, e a PEC 555 também é um ponto, né? O colega vai lembrar, sobretudo, o aposentado e pensionista. Aposentado e pensionista no Brasil paga contribuição previdenciária. A PEC 555 era uma tentativa de uma proposta de emenda constitucional para tirar essa contribuição. Claro, ela precisa de atualização e tal. A gente, se não for essa PEC, vai ser uma outra PEC no mesmo teor. Mas explica um pouco para a gente, por favor. Vamos lá. A emenda constitucional número 41 de 2003, ela cria a contribuição do inativo. Então, os servidores públicos que recebem proventos no valor acima do teto do INSS passam a ser obrigados a continuar a contribuir para o sistema, não é? Tanto os pensionistas como também os servidores aposentados. E, à época, obviamente, os servidores ficaram, né, muito chateados em relação a isso. Eles até brincavam, estou contribuindo para a porta do céu, já contribuí minha vida inteira, agora eu tenho que continuar contribuindo, etc. E, à época, a gente travou uma discussão. Eu lembro que eu fui ao Supremo, fomos até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque, além de criarem, o que eles fizeram? Eles passaram a exigir para todas as pessoas, independente de quando ela já tinha aposentado. Então, as pessoas que já estavam 15 anos, 20 anos, recebendo provento um determinado valor, você faz a sua vida naquele valor, né? De repente você tem um decréscimo porque você tem um aumento de contribuição.
E aí, então, à época, a gente foi ao STF. Na Corte Interamericana, disseram que não tinha violação de direito, nem passou na admissibilidade. E o Supremo teve duas saídas, né? Um princípio da solidariedade, que é um princípio que o Estado adora utilizar quando é pro lado dele, que é o seguinte: quando você contribui para o sistema está em déficit, então tem que exigir. E o outro, que eu achei, assim, foi a sacada, eu me lembro que foi o ministro Peluso, na época, falou: olha, ninguém está imune a uma nova tributação. Se eu precisar tributar, desde que eu respeite os limites gerais ao poder de tributar, a tributação, os limites que a Constituição traz, eu posso tributar. Então, passou, mas é óbvio, algo muito injusto, algo que merece, sim, ser reavaliado. E essa PEC 555, à época, foi antes da última reforma, ela vem, então, no intuito da revogação, não é, dessa contribuição do inativo. Bem, de lá para cá, o que aconteceu? A contribuição está sendo exigida, né, e veio a Emenda Constitucional 103, de 2019. O que a emenda ela faz? Ela manteve lá, no artigo 40, parágrafo 18, dizendo que haverá incidência de contribuição dos inativos, não estabelece o percentual, mas ela vai ser do mesmo valor dos efetivos, certo? Quando a gente vai, e isso é uma questão que eu quero observar para a gente analisar, quando a gente vai no artigo 11 da emenda 103, que é a que traz as alíquotas, essas alíquotas, elas são infraconstitucionais. Ela fala, até que venha lei posterior, fica valendo essas alíquotas. Então, um caminho, né, que vai precisar de muita força política é revogar o parágrafo 18, que é o que está aqui. E, na verdade, teria que ter uma adequação só porque agora teve essa emenda. Mas algo que a gente tem que refletir é que quando o parágrafo 18 equipara os efetivos, mas não é constitucional essas alíquotas, é infraconstitucional, penso que vale um esforço, assim como eu entendo que vale um esforço em vários outros temas previdenciários, da gente fazer um trabalho de regulamentação infraconstitucional e aqui mexer nesses percentuais. E aí a gente vai trabalhar tanto as contribuições progressivas quanto também as contribuições. Então a gente está falando muito de PEC, mas também podemos pensar em medidas infraconstitucionais para poder ajustar. A gente ajustaria tanto as progressivas quanto também as alíquotas das contribuições. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês que nos perguntam sempre, não é possível entrar com uma nova ADIM. Mas o Supremo teve a mudança na composição. Não adianta. Essa é uma matéria que na Justiça ela já está vencida. Não tem como entrar no Supremo com uma nova DIN e pedir para considerar inconstitucional. O Supremo já declarou constitucional. Não tem alternativa jurídica. Como a doutora Thaís está dizendo, nós precisamos buscar alternativas políticas. Ou uma PEC, ou talvez uma discussão infraconstitucional de uma ou outra alíquota. PEC para eliminar e uma discussão infraconstitucional para tentar reduzir as alíquotas. Não é isso, doutora Thaís? Agora, há no Supremo várias ADIs discutindo pontos da reforma. E algumas discutem essas contribuições progressivas. Né? A gente até participa, né, pelo Fonacat, a gente tem participado dessas discussões. E aí a gente traz todo um debate sobre o excesso que aconteceu na última reforma. E aí, obviamente, se a gente consegue que essas alíquotas sejam alteradas, vão, obviamente, impactar nessas alíquotas da contribuição dos inativos. Então, por enquanto, é onde a gente pode, no judiciário, indiretamente atuar. Nós entramos com a ação, né, doutora Thaís, por sinal, e agora o Supremo, acho que alguém entrou com uma DIN, então as ações de primeira instância ficaram meio que em suspenso e a DIN está sendo julgada e, salvo engano, alguém pediu vistas desse processo, não é isso? Tem acontecido algo muito curioso, que é o seguinte, a gente entrou, até na época da discussão,
as entidades sindicais, a gente discutiu, olha, vamos entrar aqui embaixo para poder chegar lá em cima uma discussão mais madura no Supremo. Mas não adianta, algumas entidades já entraram com ADIs e a gente tem uma discussão no controle concentrado, que é quando é feita essa discussão no Supremo Tribunal Federal, e existem as discussões por categoria que cada sindicato vai entrando e discutindo para aquela sua base. E o que tem acontecido é que vários magistrados têm julgado a ação extinguindo, sem julgamento de mérito, dizendo, não, você está querendo discutir algo que já está no Supremo. Mas existe uma coisa chamada controle difuso, que cada juiz pode analisar no caso concreto. Então, eles estão como se não existisse mais o controle difuso. E para a gente é importante fazer essa discussão no difuso, porque se eventualmente a gente consegue lá em cima no Supremo, eu já estou estancando prescrição, a gente já está garantindo os direitos. Por isso que o Sinal teve essa iniciativa de entrar com ações específicas por temas, né, que também estão sendo discutidos lá no Supremo Tribunal Federal, mas para que a gente já pudesse ter ali materialmente para a categoria uma definição de prescrição e etc., se eventualmente a gente consegue lá. Então, uma coisa não impede a outra. Mas, infelizmente, aquela coisa de não quero decidir, né? Inclusive, é algo que a gente tem que refletir bastante, porque eu acho que os juízes estão tirando o poder deles na hora que eles fazem isso. Eles têm um poder de... né? Mas vamos aí continuar nessa luta. Fábio, você me permite fazer um questionamento, Larissa, aproveitar aqui todo esse conhecimento previdenciário da doutora Thaís. Doutora Thaís, vale a pena insistir na PEC 555, na redação que ela está atualmente, frente às alterações que vieram com a emenda 103? Ou a gente pensaria num novo texto, até na saída muito bem colocada da regulamentação infraconstitucional? Porque, se não me engano, na redação do substitutivo, a gente tem uma menção, uma complementação do parágrafo 21 do artigo 40, parágrafo 21 que já foi revogado pela emenda 103. Então, sempre fica aquela dúvida, vale o texto atual da PEC 55? Vale investir em uma outra coisa? Vamos para frente da regulamentação? Porque tem o texto que fala, tem um dos textos que fala o seguinte, revoga o parágrafo 18. Aí não tem mais a contribuição do inativo. Então, como o parágrafo 18, embora tenha sido um pouco alterado, ele é a mesma... Tá válido. Se conseguir força política para isso, ok. A gente só teria que adequar, né? Mas o parágrafo 18, ele foi mantido, né? O que eu estou observando é que se for alguma coisa diferente de simplesmente extinguir o 18, aí sim... Porque qual que é o problema? É que ele fala o seguinte, que tem que ser o mesmo, equiparado os efeitos dos ativos. Se não fosse isso, a gente só mexia na infraconstitucional. Mas aqui ele amarrou. Quando a Constituição fala que vai ser... porque a gente poderia botar o quê? Que é 1%. Podia alterar. Falar assim, não, então é 1%. Tá bom, a gente vai pagar 1%. Né? Então, a gente tem que pensar que, talvez, ter duas frentes. Uma frente pela emenda constitucional, se a gente conseguir força para revogar isso ou trazer alguma outra redação, que a gente já pensou que vai ser gradativamente reduzida, bota lá no ato das disposições constitucionais transitórias, não é? Fazer alguma... Né? Por exemplo, a gente poderia botar critérios por idade. Quando a pessoa tem 65 anos, ela já tem isenção de imposto de renda, por exemplo, ela poderia já ter uma redução. Depois com 70 e pouco, depois com 80. Então, tem espaço para a gente discutir algumas soluções, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que revogar o parágrafo 18 manteria, se for simplesmente isso. Agora, tem que ajustar, obviamente, porque não está mais... depois da emenda, né, ele teve uma pequena alteraçãozinha, mas quero chamar a atenção que tem ali o artigo 11 da emenda 103, que traz para a lei complementar definir as alíquotas. E ninguém está falando disso. Então, se a lei complementar... Eu até estava falando ontem com a Ailton, ele é mesmo, tá aí. Eu falei, gente, se a lei complementar que vai definir as alíquotas, vamos mexer nas alíquotas, porque quando a gente mexe nas alíquotas, a gente já está mexendo nas progressivas e a gente está mexendo no inativo. Então, a gente tem que ter... Isso tem acontecido várias vezes. Eu tive que fazer, inclusive, para uma outra entidade, né, para a Ampol das policiais, uma nota técnica para explicar para o governo que tem matérias, isso eu quero chamar a atenção, tem grande parte da emenda constitucional 103, ela é infraconstitucional. E eles estão esperando que tenha uma PEC. Então, a gente tem que separar
Vamos fazer do limão uma limonada. Eles quiseram desconstitucionalizar para facilitar alterações posteriores. Então, vamos pegar tudo que foi desconstitucionalizado e vamos ajustar, fazendo cálculo atuarial, tudo que não fizeram, né? Fazendo uma análise bem feita. Eu tenho defendido, Fábio, e acho que pode ser uma bandeira aqui para a gente unir com as outras entidades, falta um código previdenciário nacional. Nós temos que ter um código, são leis esparsas, e a gente botaria do servidor público, do regime geral, previdência privada, né? Aí regulamenta já benefício especial. A gente poderia fazer, mas teria que ser algo muito, né, vários juristas, várias entidades. Então, o que eu quero chamar a atenção é que há grande parte da discussão que é infraconstitucional e que talvez, se a gente conseguir um canal de negociação, né, mais fácil do que uma emenda, porque aí você nem fala de reforma. Eu até falo assim, não fale de reforma, porque fala reforma da Previdência, já traz toda a bagagem, né? Não, vamos fazer os ajustes da regulamentação, vamos regulamentar. Perfeito. Por isso você não entendeu por que o Sinal insistiu em entrar na frente parlamentar da Previdência Pública para fazer, a doutora Thaís faz parte dos debates, esteve lá na estreia lá do evento, e a gente entendeu que era importante para poder fazer todos, vocês viram o tamanho do debate, o tamanho das possibilidades que nós temos para ajudar, se não eliminar, pelo menos reduzir essa contribuição previdenciária. Você esteve lá presente lá no dia lá da abertura da frente, né, Thaís? Sim, eu falei especialmente sobre a situação dos servidores públicos, né, que foram, mais uma vez, os mais prejudicados com a reforma, e em especial as mulheres servidoras públicas, que elas ficaram com um cálculo, porque a grande maldade da reforma, que a gente não via muita discussão, foi no cálculo. Né? Então, a gente ficava falando muito de idade mínima, aumentar a idade mínima e tal, mas, na verdade, a grande economia, né, que eu brinco foi a reforma da planilha do Excel, a grande economia foi na alteração da forma de cálculo. E na alteração da forma de cálculo, eles partem de uma premissa de 40 anos para você ter a aposentadoria integral, que seria o 100% da média. Uma coisa é eu projetar 40 anos quando é uma aposentadoria programada. Outra coisa é ficou o mesmo cálculo para invalidez, o mesmo cálculo para as aposentadorias especiais, ou seja, não houve adequação do cálculo às situações específicas. E a mulher, a gente avisou isso na época da bancada feminina no Congresso, e no apagar das luzes eles alteraram para as mulheres, só do regime geral. Então, de que adianta a mulher aposentar mais cedo se na hora do cálculo ela tem que ter o mesmo tempo que o homem? Você está dando numa mão e tirando na outra. E as servidoras, elas acabaram ficando com o mesmo cálculo dos homens. Então, elas ficaram numa situação pior do que as mulheres do regime geral. Então, a gente também tem uma ação discutindo sobre essa questão, né? Então, foi uma reforma que, às vezes, botou todo mundo numa mesma regra, sem identificar situações de riscos distintas. Perfeito. Se você tem alguma dúvida de alguma dessas ações que a doutora Thaís falou, você do Sinal, quer saber se você está dentro dessas ações ou não, entra na nossa parte aqui do site do Jurídico, ou então manda um e-mail para juridiconac@sinal.org.br, juridiconac@sinal.org.br. Doutora Thaís, para fechar a parte previdenciária, benefício especial. Vocês lembram que é o benefício especial, nós conseguimos eliminar também com o escritório da doutora Thaís, o colega que migrou tem o direito ao cálculo de benefício especial e o Banco Central, como sempre, negou a informação. Então, nós conseguimos uma liminar, a doutora Thaís vai explicar rapidinho o que é e o que a gente conseguiu até aqui. Vamos lá. Houve uma mudança muito grande de paradigma em relação às aposentadorias dos servidores públicos. A gente vinha no modelo de integralidade, que era a garantia jurídica de aposentar com a última remuneração. Depois, isso muda e vira média das 80% maiores contribuições. E depois da criação do regime de previdência complementar, houve uma limitação das aposentadorias dos servidores que passassem a ingressar no serviço público após a criação do regime de previdência complementar, limitados ao teto do INSS. Isso foi no governo Dilma, né? Aquela lei complementar que foi aprovada no primeiro mandato da Dilma. Sim, mas já vinha... mas as mudanças, a possibilidade já vieram das reformas anteriores. Certo. Então, as reformas, emenda 2098, depois a 41, elas já autorizaram que isso acontecesse de uma forma optativa. Os estados que quiserem criar um regime de previdência complementar poderão, a partir dali, limitar a contribuição dos seus servidores até o teto e também só pagar até o teto.
Quando ele faz isso, muda, né, e traz graves consequências para o sistema. Porque se eu tenho um regime que é um pacto de gerações, quem está trabalhando está contribuindo e já pagando quem está recebendo, nós temos um cenário de que servidores já inativos, né, que estão recebendo, os novinhos, que eu chamo os novinhos, não vão pagar o mesmo percentual, né, dos antigos. Então, é um cenário que vai dar um déficit, que eu chamo de custo de transição. Isso é outra coisa que a gente tem que pontuar, e eu falei isso na minha palestra. Uma coisa é déficit. Outra coisa é quando o Estado ele abre mão de uma receita atual para uma despesa futura. Foi o que ele fez. Se eu estou dizendo, agora eu não vou ter mais contribuição sobre os 20 mil, que é, por exemplo, a remuneração, e sim só 7, eu estou abrindo mão de uma receita. Obviamente que se a pessoa contribua sobre 20 e agora ela passa sobre 7,5, que é o ano de 2023, 7,5, é claro que ela não vai conseguir, esse valor que vai ser contribuído, não consegue pagar um servidor que tem o direito adquirido a aposentar, por exemplo, no valor dos 20. Né? Então, a gente está nesse momento, só que nessa mudança de paradigma, foi autorizado janelas de migração. Então, servidores que já estavam nas regras anteriores, se quiserem migrar para o novo modelo de regime de previdência complementar, então você vai deixar de contribuir sobre tudo da sua remuneração e vai passar a contribuir só do que passa, só até o teto do INSS. Eu vou, então... E quando eu aposentar, vai receber só até o teto do INSS. Só até o teto do INSS. A pessoa, quem vai fazer isso? A gente pensa, quem vai fazer isso? Bem... A depender da situação, e aí por isso que a gente faz cálculos, o que foi o combinado? Eu vou te pagar até o teto do INSS, certo? O que você já contribuiu até então acima do teto, eu vou te pagar a título de benefício especial. Devo, não nego? Pago quando puder. Ele vai te dizer, ó, lá na frente, na hora da aposentadoria, eu vou te pagar um pedaço pelo regime próprio e um pedaço do benefício especial. E se você quiser, venha para a Previdência Complementar. Na Previdência Complementar, um modelo de acumulação, você coloca cada R$1 que você coloca, eu coloco contigo, até um limite de 8,5. E lá na frente, do valor que você arrecadou, vai fazer um montante, eu vou ver sua expectativa de vida e vou te pagar mais um pedaço, que vai ser do FUNPRESP ou do FUNPRESP-JUDE. Né? Então, temos essa situação. Bem, nessa janela de imigração, algo que tem gerado muito incômodo, expectativas e dúvidas para os servidores e que merece uma regulamentação mais detalhada. A gente até teve, né, a medida provisória e depois que foi convertida em lei, a gente teve a MP, a última, né, 1119 de 2022, depois a lei 14.463 de 2022, que foi da última, tentando explicar um pouco mais esse benefício especial. Qual é a natureza dele? Vai incidir imposto de renda? Não vai? Como é que vai ter correção disso? Olha, não estão me dando nenhum documento. E como é que eu vou saber lá na frente? Aí a AGU veio, não, isso aqui é um ato jurídico perfeito. Né? Mas a AGU disse, daí depois o judiciário falar diferente, isso gera ainda muita insegurança, né? Então tem alguns temas, assim, meio nebulosos sobre o benefício especial. E é por isso que ele está na pauta. A gente quer que o governo regulamente isso de uma forma que acabem essas dúvidas. E que o governo ofereça imediatamente ao servidor que pedir, no caso do banco, no nosso caso do banco também, a gente solicitou, o banco imediatamente oferece. E é por isso que esse item está aqui. Perfeito. E especialmente os servidores do Banco Central, está com uma liminar vigente. Vocês ainda estão num período de migração, vocês ainda podem migrar. A gente tem ainda consultoria lá no escritório, quem precisar fazer essa análise. E foi exatamente pelas ineficiências, porque não trouxe segurança jurídica suficiente para os servidores optarem. Né? Então, a gente demonstrou isso, que o prazo ali estava sendo exíguo e também sem a correspondente contrapartida do Estado de fornecer minimamente as informações. Exato.
Lembrar que migra quem entrou no banco, ou no caso no governo, até 2013. Depois veio a lei e quem entrou no governo ou no banco a partir de 2013 já obrigatoriamente contribui e recebe pelo teto do INSS e pode complementar a sua renda, no caso do Banco Central, pela FUNPRESP, a alíquota de até 8,5% e o governo oferece também o mesmo montante. Perfeito. E aí tem alguns temas que têm gerado dúvida, né? Então, por exemplo, se a média... Tem algumas pessoas que são servidoras públicas há muitos anos. Então, como nós temos... O primeiro tema que a gente estava falando aqui, o arroxo, né, salarial dos servidores, quando você atualiza, às vezes o valor fica maior do que a última remuneração. Pode? Não pode. O coeficiente pode dar mais de 100%. Eu trabalhei 43 anos, 45 anos. Pode dar mais de 100%? Eu posso fazer uma revisão do fundamento da minha aposentadoria. Eu aposentei dessa forma, mudei para outro. Isso interfere no benefício especial. Isenção de imposto de renda em situações de doenças graves. Não é? Inclusões de contribuições anteriores a 94. Certidão. Né? A gente precisa de uma certidão, alguns órgãos estão dando, outros dão. Recebimento de ações. Né? Com isso, vai recalcular o meu benefício especial se eu recebi uma ação que interferiu no valor da minha remuneração. Então, é urgente essa regulamentação e eu tenho certeza que nós estaremos lá tentando fazer a melhor redação possível e que o benefício especial seja já é um ato jurídico perfeito, né, mas que ele consiga efetivamente ser algo justo, porque são servidores que contribuíram para aquilo, o dinheiro já foi gasto em outras gerações, né? Então é uma decisão irrevogável a princípio, então é algo que merece ter toda a segurança jurídica possível. Perfeito. Até um ponto interessante que a doutora Thaís trouxe, a questão do reajuste de 9%. Gerou muita dúvida o fato de alguns aposentados e pensionistas não terem direito ao reajuste de 9%. Então, por que eu não tive? Porque o reajuste não foi geral, não foi para todo o funcionalismo público. Só que a gente tem que puxar justamente o fundamento dessa aposentadoria e dessa pensão. Vai ter direito ao reajuste de 9% aquele pensionista e aquele aposentado tiver paridade. Se o servidor não tiver, se o aposentado ou pensionista não tiver essa paridade, provavelmente ele tem certamente ele tem uma outra forma de reajuste que precisa ser avaliada. Então, em muitos casos, a gente conseguia puxar o reajuste que aconteceu ali em janeiro de 2023. Um reajuste num percentual menor, mas é um reajuste que acontece pelo menos de forma anual, porque é de acordo com os índices do INSS. Então, vale a pena... do INPC. Então, vale a pena a gente ter em mente também o porquê dessa diferença para alertar todos. O reajuste 9% para aposentados e pensionistas é aplicável se o aposentado e pensionista tiver paridade. Você sabe que os servidores do Banco Central eles são muito antenados nessa parte de número, né? Eles são bem... E aí, algo que a gente conversa muito lá já há muito tempo, que a paridade não... Por conta dessa situação, claro que a integralidade, você receber a última remuneração, é algo que acaba sendo, na maioria das vezes, compensa. Mas a paridade não tem sido aí uma situação favorável, porque eu já vi, por exemplo, uma situação, uma vez uma cliente apareceu lá no escritório, ela tinha recebido uma pensão com média e reajuste anual. E ela foi para o Tribunal de Contas discutir querendo paridade e integralidade. Daí ela discutiu durante 9 anos. Quando ela conseguiu, o valor diminuiu. Por quê? Mal ou bem, ela teve o reajuste da inflação todo ano, o que pela paridade foi menor. Então, é algo que infelizmente mostra o desrespeito, né, com os servidores públicos e algo que está na Constituição. A gente tem lá no artigo 40 que deve ser mantido o valor real de compra, né, dos benefícios. E então, obviamente, quem está na paridade tem que ter no mínimo, né? Tinha que ter, no mínimo, o reajuste da inflação. Mudando um pouco de assunto agora, vamos passar para outros itens não salariais da pauta. Doutora Larissa, a gente propôs também alterações na IN 2/2018 e na IN 54/2021, correto? A gente gostaria que você, por favor, de forma
simples, explicasse um pouquinho de cada uma e quais as mudanças principais, né, que a gente solicitou nessas duas normas. São mudanças, Fábio, que apesar de não ter impacto orçamentário, vão trazer uma qualidade de vida, melhores condições de trabalho para todo servidor público. Inclusive, são pautas que a gente poderia tratar na mesa geral, que justamente atingem o funcionalismo como um todo e não tem esse impacto orçamentário que seria da mesa temporária e específica de negociação. Então, um dos principais chamarizes da IN2 é que se pleiteia a liberação do servidor para participação em eventos do seu sindicato, da sua associação de classe. A IN2 diz que a participação ela tem que ser compensada, e muitas vezes a compensação só pode acontecer 2 horas por dia. Então, congressos, assembleias mais longas, muitas vezes o servidor não pode participar, porque simplesmente ele não tem meios de sequer compensar. É o caso da nossa AND, por exemplo, que é uma assembleia mais longa, né? E a gente pede na norma que facilite para o servidor poder participar sem ter que compensar, não é isso? Isso, inclusive, implica uma restrição ao exercício da liberdade sindical, porque você pode se filiar, você pode estar ligado à entidade que representa os interesses da categoria, mas você não pode participar dos eventos que acontecem, e principalmente o dirigente. Há licença para exercício de mandato classista, mas essa licença é limitada. Entidades que representam categorias com milhares de servidores públicos precisam de uma estrutura maior para atender os seus representados. Então, muitas vezes, o próprio dirigente não pode se ausentar para participar de decisões importantes da sua entidade. Então, busca-se essa liberação. Claro que limites podem ser colocados, número de reuniões, número de horas, isso existe em vários órgãos da administração, inclusive são bons exemplos para serem adotados. A gente chegou a levar esses exemplos. O pessoal da Receita Federal tinha um bom exemplo, né? Exato. A gente chegou a levar na negociação. Exato. Outra coisa que você está preocupada, a questão do sobreaviso, que a gente sempre fala, também está nessa IN2 que a doutora Leite está explicando. A gente levou uma norma melhor, né, doutora? Exatamente. O sobreaviso é quando o servidor ele fica à espera de ser chamado como uma espécie de plantão e ele só é remunerado se efetivamente trabalhar. Essa remuneração vem a título de compensação de horas. Só que a IN diz, só se ele efetivamente trabalhar. Então, o servidor se mobiliza, ele deixa de assumir outros compromissos que poderia assumir na sua hora de folga, não é chamado e não tem essa compensação. Então, a gente leva a sugestão, inclusive em atendimento a decisões do TCU nesse sentido, de que o sobreaviso tem que ser motivo de compensação, ainda que o servidor não seja chamado a trabalhar. Outro ponto que precisa de adequação até frente à nova realidade pós-pandemia é a questão do comprovante do controle de ponto. A gente tem um programa de gestão de desempenho que o controle é feito pelo atingimento de metas e que o servidor tem que ser dispensado do controle de ponto. O PGD já é uma realidade, é um ganho para todo o serviço público, servidor e administração, e simplesmente o servidor às vezes é chamado a fazer o controle de ponto. A IN tem que ser corrigida e adequada. E não só para quem está em PGD, mas servidores que estão em trabalho de campo, que às vezes passam da hora, que estão em deslocamento. É preciso que a realidade deles seja também atendida nesse ponto. E outra questão que é uma discussão antiga, que é a acumulação de cargos. A acumulação de cargos ela tem previsão constitucional, são hipóteses específicas, mas servidores podem acumular cargos públicos. E a AGU tem um entendimento de que essa acumulação deve ser restrita a 60 horas semanais. Só que a jurisprudência já derrubou esse entendimento. Tem que haver compatibilidade de horários. Nenhum cargo pode ser prejudicado. Agora, a limitação de 60 horas não deve prevalecer. E essa limitação está prevista na IN2 e precisa ser revista. E na IN 54 é aquela que regula a questão da greve, né? Ela exacerba um pouco aquilo que está na legislação e na decisão do Supremo quanto à greve, né? O Supremo Tribunal Federal recepcionou a lei do setor privado para valer, nos casos em que couber, para o setor público, e a IN 54 vai um pouquinho além e regulamenta algumas outras questões, não é isso? Exatamente. A greve do servidor público é um direito constitucional, está expresso no texto constitucional, assim como o direito à representação sindical. O que não está expresso e que a gente entende que é o tripé essencial da relação seria a representação, a greve e a negociação coletiva. Então está ali a tríade essencial de atuação do servidor público para defender os seus direitos. Só que a greve depende de uma regulamentação para ser plenamente exercida. E o Supremo, assim, decidiu que até que haja uma regulamentação específica no serviço público, aplica-se a legislação da seara trabalhista, que em vários pontos, no que couber, que é
Exatamente. O que couber não atende às peculiaridades do serviço público. Então, o direito de greve, apesar de reconhecido, ele foi muito restringido. E ainda mais restringido quando vem uma decisão do Supremo para falar, olha, é possibilitado o corte de ponto, caso haja greve e não seja comprovada conduta ilícita da administração pública. Ou seja, corta-se o ponto do servidor. Então, daí a gente sempre pensa, instaura-se uma greve, vai ter um corte de ponto, como a gente vai sustentar um movimento? E aí a IN 54 ainda veio piorar esse quadro, porque ela trouxe limitações a mais que sequer estariam previstas na legislação trabalhista e na decisão do Supremo. E um exemplo, você vai lembrar bem, é o caso da compensação. Você que teve que compensar o fim de ano com recesso e também a greve, o banco exigiu que compensasse tudo até 31 de maio, quando a greve poderia ter se compensado até 31 de dezembro. O que o banco fez? Cortou o ponto de quem não compensou tudo. Nós entramos com a ação, mais uma vez, escritório Riedel, né, doutor Zé Ailton e doutora Thaís, e conseguimos liminar contra esse corte. Mas essa norma que manda fazer essa questão do preferencialmente a compensação da greve é da IN 54 e não está na lei. E não Nós é pedimos lei. a revogação. Isso a gente tem que ter muita atenção, Exato. eu falo isso para meus alunos. Para mim, IN nada, ó. Sabe por quê? Porque ela não pode fazer as vezes da lei. Exato. Então a gente tem que realmente questionar. Claro que uma coisa é regulamentar, é detalhar. Para o servidor é lei, ele tem que cumprir. Quem está. Mas em relação a juridicamente os limites daquela instrução normativa, a gente não tem que... porque está na instrução normativa. Se ela está indo além do que a lei... Porque a lei, ela cria direitos, né? Os regulamentos, instruções normativas, elas vão complementar os direitos. Então, toda vez que uma instrução normativa ela for além do detalhamento do direito que foi criado, ela é inconstitucional, ela vai ser ilegal. Então, tem que se fazer mesmo toda essa discussão e, eventualmente, analisar se não é o caso de trazer para o texto legal. Pegar todos os pontos e a gente batalhar para não se contentar com a instrução normativa. Vamos trabalhar numa lei para isso ficar mais... E como essa norma foi do período Paulo Guedes, a nossa proposta é revogar aquilo da IN 54 que não vem da decisão do Supremo e da lei da iniciativa privada que foi recepcionada. Ou seja, esses excessos, essas questões exacerbadas, a gente está pedindo que sejam retiradas. Justamente, um excesso que chama bastante atenção, que é bem sério, é o registro nos assentamentos funcionais do servidor grevista, que vai ter como uma penalidade ali por ter exercido um direito constitucional seu. Isso precisa ser extirpado da norma o mais rápido possível. Além disso, a IN 54 não reconhece a decisão do Supremo porque não deixa claro que se a greve for ocasionada por conduta ilícita da administração, o corte de ponto não vai ser feito. Então, a IN é até um retrocesso do que o Supremo já decidiu, porque não está deixando claro essa exceção de impossibilidade de corte de ponto. Passando a um assunto que a gente já tratou, e aí eu vou perguntar isso para o Rudinei, a licença para mandato classista sem ônus para entidades. Rudinei, você que é um especialista no assunto, como é que a gente está nessa posição? O que a gente pediu para o governo? Olha, essa é uma das grandes injustiças que se cometem contra o servidor público federal, aqueles que estão liberados em mandato classista. A gente até apresentou uma proposta para o governo para corrigir a situação criada há mais de 20 anos, ainda no governo Fernando Henrique, em que os detentores de mandato classista que estão liberados para dirigir suas entidades têm que ressarcir a cada mês a União em relação à sua remuneração. Até foi a própria doutora Larissa que elaborou um estudo em que nós mostramos para o governo que hoje 24 estados da federação liberam seus dirigentes sindicais, dirigentes sindicais das entidades de classe do funcionalismo estadual, sem ônus. Isso também se repete em nível federal para Ministério Público, para a Defensoria Pública da União, para a magistratura, e só os servidores então, do Poder Executivo Federal que sofrem essa cobrança. Então nós queremos que seja feita a justiça e tenhamos o mesmo tratamento, inclusive que as empresas estatais, que quando colocam lá na sua convenção coletiva que os empregados serão liberados para dirigir suas entidades de classe sem ônus, assim acontece.
Isso não representa qualquer acréscimo orçamentário para a União, porque os recursos já estão previstos no orçamento, simplesmente as entidades deixariam de ressarcir a União. Acreditamos que o momento é agora, porque temos um governo que tem alguma simpatia pelas entidades de classe, do funcionalismo, entidades, diga-se de passagem, que são vocacionadas para defender a democracia, né? Então o governo entrou com uma pauta firme, a própria AGU se mobilizando, criando uma área especial para a defesa da democracia. Ora, os sindicatos só fazem isso, né? Então se o governo não fortalecer agora as entidades de classe do funcionalismo, vai fazer quando? Então está lá com o governo essa demanda, não só a liberação, mas o próprio financiamento das entidades, que a gente sabe que com a RPC a gente vai ter uma perda muito grande de arrecadação. Avaliamos que até 3/4 da arrecadação possa cair em função do RPC, porque hoje... O RPC é esse regime que a doutora Thaís falou, que o pessoal vai parar de contribuir pelo todo e vai passar a receber só o teto do INSS, e aí as contribuições vão cair vertiginosamente. Isso, e precisamos pensar na longevidade aí das entidades de classe. Então, mandato classista sem ônus para as entidades de classe, o financiamento das entidades de classe e temos aqui um item não salarial que é muito importante para nós servidores, que diz respeito à entrada no serviço público. Nós estamos lutando lá no Senado Federal para rejeitar integralmente o PL que trata 2003. 2258 de 2022. Era o PLD, era o 252 de 2003, que daí mudou para esse número. Né? É a Lei Geral dos Concursos. Então, qual é o grande problema desse PL? É um PL que eu tenho chamado de PL de eugenia, né? Porque ele é um PL que, se você for ver, em 3 locais tem um dispositivo que diz que o candidato será analisado nos aspectos comportamentais. Agora eu pergunto para as doutoras, o que é um aspecto comportamental mais subjetivo impossível? Então, veja que hoje tem um esforço muito grande, uma discussão corrente sobre a integração da diversidade no serviço público, não é isso? Eu não tenho dúvida nenhuma que se um PL desse é aprovado, como está lá, os neurodivergentes não vão entrar no serviço público. Por quê? Porque se ele tiver alguma fobia e isso for detectado na entrevista, ele não vai ser admitido. Então é o governo, né, que propõe, por um lado, integrar a diversidade no serviço público e pode chancelar um projeto que é medieval. Imagina isso combinado com o concurso virtual, que eles colocam aqui sem restrições. É a chancela da fraude, né? Exatamente. É o concurso virtual, muito nos preocupa. Inclusive que também tem um esforço do atual governo para facilitar o acesso, né, das camadas mais despossuídas aí da sociedade ao serviço público. E na medida que um projeto como esse é aprovado, quem é que tem equipamento para aferir a segurança, né? E dê aí à banca uma certa garantia de que não está havendo fraude. Ou seja, poucos candidatos têm toda essa parafernália aí que poderia, né, então garantir essa segurança na realização dos certames. Então é outro ponto de estrangulamento aí do projeto. Por isso que nós pedimos aí que os senadores eles não chancelem o projeto como está. Nós já tivemos reunião com a Secretaria Extraordinária para a Transformação de Estado, com Francisco Gaetani, ele que é um grande defensor do projeto. Aliás, nós estivemos na última reunião com ele e perguntamos: Gaetani, o que são os aspectos comportamentais dos candidatos? Ele não soube dizer. Então, se o secretário do MGI, que defende o projeto, não sabe dizer, como é que nós vamos chancelar um projeto dessa envergadura? Não dá, né? Então, nosso pleito é a rejeição do projeto. A rejeição. Inclusive, o governo poderia fazer um esforço, elaborar um outro projeto, enviar para o Congresso com regime de urgência e suprir todas essas falhas. Quer ver outra falta que tem nesse projeto? Hoje se trata muito da questão das práticas práticas antirracistas, né, que deem mais acesso às pessoas negras aos cargos de ponta do serviço público, porque hoje você tem uma certa paridade na ocupação dos cargos gerais, né? Somos 11 milhões e meio de servidores públicos no Brasil.
está mais ou menos, né, mais ou menos 50%, né? E as pessoas negras têm acesso ao serviço público, mas não têm acesso aos cargos de ponta, os cargos que remuneram melhor. Por exemplo, na diplomacia, a gente chega a um ponto de ter 4%, 5% de pessoas negras na diplomacia. Nas nossas carreiras, Banco Central, Tesouro Nacional, CGU, Receita Federal, esse percentual sobe um pouquinho, mas não passa muito de 20%. Então, já não era para o projeto de Lei Geral dos Concursos prever cota para a gente suprir essa dívida histórica que temos com as pessoas negras no Brasil, e isso também nós pedimos que o governo tenha um pouco mais de atenção, não chancele a tramitação do projeto, pelo contrário, estanque aí a tramitação e construamos juntos um outro projeto. Aliás, por falar em construção conjunta, o secretário de Gestão de Pessoas anunciou agora, a mídia divulgou, um Enem para o concurso público. Ora, não foi discutido isso com servidores. A ideia, em primeiro lugar, assim, ela parece que é uma guerra contra os concurseiros profissionais, né? Agora, não dá para fazer norma pensando na exceção, né? Ou pensando que todos os concurseiros são, né, assim, mal intencionados. Pelo contrário, a gente vê pessoas que se esforçam para entrar no serviço público, fazem cursinho, pagam cursinho, estudam à noite, né, para conseguirem um cargo que lhes possa garantir o sustento à família, né, e tudo mais. E aí o governo faz um projeto, prevê o Enem nacional. Por que fazer num dia só? Eles querem evitar a realização de vários certames, que o sujeito passa num e depois passa no outro. Bom, mas isso história um pouco do serviço público, que a maioria dos servidores são pessoas que vêm das camadas mais baixas, que se esforçam para passar no primeiro concurso, continuam estudando, estudam 10, 20 anos para passar num bom concurso. A gente tem, inclusive, uma reclamação de pessoas que atuam na formação de mulheres da periferia, né, que querem entrar no concurso público, e elas fazendo um concurso, não saindo muito bem, elas precisam fazer o próximo logo para ter um pouco mais de autoconfiança para continuar estudando e saber que um dia vão passar. Agora, se você faz um certame por ano, você praticamente inviabiliza a chance de quem não está muito bem preparado de ir ganhando confiança e fazer um novo concurso até entrar, né? Então, mais uma medida aí autoritária, né? Não dá para dizer outra coisa, porque deveria ter sido discutido, e é isso que nós temos pedido, né, Fábio, na mesa nacional, que todos nós pedimos na primeira reunião com o secretário Feijó, que tudo aquilo que envolver serviço público seja dialogado. A gente quer ter chance de opinar e melhorar os projetos. Não queremos embarrear a tramitação de projeto nenhum, encaminhamento. Você vai lembrar quando a gente falou na Assembleia que o projeto, na instrução normativa sobre o teletrabalho, nós falamos várias vezes à mesa, apresenta a minuta antes de publicar. E o que eles fizeram? Publicaram sem apresentar a minuta para a gente. Infelizmente, isso está acontecendo, é bom deixar registrado, né? O governo está deixando a desejar nesse diálogo prévio de algumas questões. Uma que aconteceu isso, a doutora Thais vai nos ajudar, regulamentação da Convenção OIT 151. O que é isso? É trazer para nós o direito de greve, o direito de negociação coletiva no setor público. E o tripé, né? Greve, a negociação coletiva e a organização sindical. Isso trazer de uma forma integral que a gente não tem hoje no Brasil, por exemplo, a negociação coletiva. O governo fez um projeto de criar um grupo de trabalho e deixou algumas das entidades de fora e não discutiu com a gente como seria esse grupo de trabalho, em que condições, que prazo, nem nada. Ele simplesmente divulgou e convidou algumas centrais e não chamou, por exemplo, nenhuma entidade do Fonacat para participar. Fala um pouquinho disso para a gente, doutora Thais. O que seria essa OIT 151? Então, essa Convenção 151, ela é de 1978. A OIT, ela tem esse papel de fazer convenções internacionais e nesses órgãos os países se encontram e eles acordam, né, em determinados termos, e aqui o Brasil ele fez parte, e eles concordam em ratificar essa convenção internamente. Então, significa, quando eu vou numa organização internacional
e me comprometo com a ratificação de uma convenção, eu estou me comprometendo a alterar minha redação da minha legislação interna para que eu possa avançar mundo, ou seja, o mundo avançar nos temas de direitos humanos, nos temas de direitos sociais, né? Então, é uma forma que a gente tem ali de ter um avanço civilizatório mundial. São essas convenções internacionais. E essa convenção 151, ela é de 1978, então demorou até muito para o Brasil ratificar e até hoje não regulamentou. O que isso traz? Isso traz uma situação concreta em que nós temos o movimento sindical da iniciativa privada com uma situação já toda regulamentada do direito de greve e os servidores públicos, que são trabalhadores, assim como os da iniciativa privada, não têm essa regulamentação. E isso traz, obviamente, uma insegurança jurídica dessas relações e um prejuízo para o país. Então, a Convenção 151, ela já foi ratificada, mas ela precisa ser regulamentada. Então, ela traz ali, ela vai se aplicar a todas as pessoas que são servidoras públicas, né? Ela traz uma proteção também ao direito de organização, né? A organização sindical, né? Você poder ter essa voz dos servidores através dos sindicatos, através das associações e, dessa forma, elas poderem negociar em nome destes servidores. Então, a convenção ela traz aqui várias diretrizes, garantias a serem concedidas a essas organizações da administração pública, procedimentos de fixação das condições de trabalho, né? Tudo que os servidores públicos nos seus sindicatos têm lutado, não é? Mas não tem regulamentado. Então, isso é muito importante, é algo que a gente efetivamente tem que pressionar para sair, porque isso, com certeza, traz mais segurança jurídica para todos, melhores condições, tanto para os sindicatos poderem trabalhar, como também para os servidores públicos, né, terem seus direitos. Porque o que acontece? Na iniciativa privada, isso se acontecer, isso inclusive com essa ameaça da reforma administrativa, é algo muito sério. Por quê? Porque a lógica na iniciativa privada é que se o trabalhador ele reclama com o patrão, ele é demitido. Então, ele precisa de um aparato, que é o sindicato, que vai protegê-lo para ele poder ir lá e reivindicar em nome dele. No serviço público, como a pessoa está ali dedicando o seu trabalho para a causa pública, ele tem que ter uma imparcialidade, ele não pode ficar dependendo dos mandos e desmandos do político de plantão. Então, agora é direita, agora é esquerda, então ele tem que ter uma imparcialidade para ele exercer a sua função pela causa pública. Então, por isso que existe a estabilidade. A estabilidade não é um privilégio, é uma garantia para a população de que os políticos passam, os servidores ficam, que vão ter ali as políticas públicas de médio e longo prazo, serão ali cuidadas por quem tem a função de cuidar. Então, os sindicatos e associações, elas vão fazer esse aparato protetivo também, os servidores, nesse contato direto com o empregador e protegê-los daquela situação, porque há uma relação desigual. Assim como no emprego eu tenho uma relação desigual, com o serviço público eu tenho uma relação desigual também. Eu tenho quem me paga e quem obedece. O que ameniza um pouco do servidor público é porque ele tem a estabilidade. Então, não quer dizer que ele não possa ser demitido, mas ele vai ter que ter uma justa causa. Existe um processo administrativo disciplinar. Então, são medidas que foram construídas exatamente para um melhor serviço público. E muitas vezes falam como se fosse um privilégio. Então, isso aqui é essencial para que a gente possa cada vez mais ter uma administração pública, eficiente, segura, e o cidadão saiba que os servidores públicos estarão ali bem representados pelos seus sindicatos, suas associações, e que terão ali condições de trabalho adequadas para eles exercerem a sua função pública. Então, sempre vai chegar lá na ponta, que é do cidadão. Perfeito. Outro item, você achou que não ia ter o nosso item? 28,86%. Foi lá para a pauta geral também, né, doutora Thaís? Sim. O que acontece? Várias carreiras fizeram um acordo, a doutora Thaís vai explicar o que é. Inclusive é o escritório dela que está com a nossa ação dos 28,86%. Várias carreiras fizeram acordo e a gente colocou um item para que
as carreiras que ainda não conseguiram fazer o acordo, por várias razões, têm a oportunidade de fazê-lo. Esse é um dos pleitos da nossa pauta geral. No caso do Banco Central, hoje a razão de não fazer, você sabe qual é. Roberto de Oliveira Campos Neto. Não é isso, Thaís? Pois é, o que acontece? Algumas teses, como 28%, alguns planos econômicos, né, que são ações que várias entidades possuem, elas ficam numas execuções infinitas, nunca acaba, e aquelas discussões de cálculo, etc, até que fizeram uma central de conciliação. Num primeiro momento, essa central de conciliação era aqui no Distrito Federal, em que ia para uma negociação. A AGU, né, tinha uma corregedoria que propunha lá um acordo. Então, primeiro, eles fazem as discussões de compensações das carreiras. Então, depois de fazer as devidas compensações, eles ainda aplicam deságio. Na tese de 28%, só quando está em execução, já nessa fase, então se estiver ainda na fase de conhecimento, porque às vezes realmente demora muito, eles não estão fazendo acordo, mas se estiver na fase de execução, está discutindo números, né? Você já ganhou, já transitou em julgado, mas está discutindo números. Eles, então, vão fazer ali uma negociação para tentar, com algum deságio, economizar para o governo e para os servidores receberem mais rápido, porque o precatório é um outro tema para um outro podcast, que a gente tem aí uma situação muito difícil. E aí, o que aconteceu? Estava funcionando, né? Você, quando já estava nessa fase processual, ia para essa Câmara de Conciliação. E aí, o que fizeram? Mandaram tudo. Essa negociação que era aqui no DF foi para uma vara no IAPOC. Então, pegaram todo. Então, hoje, essas discussões são feitas numa vara no IAPOC, que a gente tem uma dificuldade muito maior de contato. E não é um recurso de linguagem, no IAPOC. É no IAPOC, literalmente. Então dificultou muito. E, inclusive, algumas situações que já estavam com acordos prontos, já estavam assim na fase final, voltaram para o zero. Então, realmente, aqui teve um retrocesso em relação a isso. A gente sabe que a negociação, o acordo, muitas vezes ela é benéfica para todas as partes, né? E isso implica diálogo, né? Então, em relação ao sinal, a gente não tem nenhum que está sendo negociado por conta das fases. Em especial, o banco não quer abrir mão. A gente tem discussão de cálculo ainda, então depende. Em especial, como a gente vem falando para você ao longo de vários anos, o senhor Roberto de Oliveira Campos Neto não quer autorizar a negociação. Se autorizasse, a gente conseguiria avançar com mais celeridade. Exatamente. A gente já tem feito para algumas categorias, a gente já sabe como funciona, mas infelizmente teve essa alteração aí procedimental aí no tribunal, mas elas estão aí, né? E é um campo possível de diálogo. No caso do Banco Central, o Sinal Especial trabalha com duas frentes. Uma, levou o assunto para a AGU, no qual procuradores do banco e procuradores do Sinal, orientados por um mediador da AGU, estão conversando em apartado, devagar, sem que essas conversas venham para nós, para que eles possam tentar costurar alguma coisa ou achar um fio da meada para tentar avançar. No campo jurídico, pai da doutora Thaís, doutor Marcos Rezende, houve uma mudança na vara onde estava o processo. Estão aguardando que o novo desembargador se inteire e tal, e possa, nos próximos meses, ver se avança ou não na questão. E nós trouxemos para essa questão para geral, porque a gente acredita que também haja uma ou outra categoria que esteja sendo tão prejudicada quanto o Banco Central, porque a maioria das carreiras de Estado a maioria já tem seu acordo feito. Algumas exceções, como o Banco Central, por razões como essa, a diretoria empacando e não querendo avançar, não tem, e a gente acha que deve levar isso para o governo, porque o tratamento deve ser igual, todos devem ter o direito a negociação. Perfeito. Tanto é que a gente já até sabe. 28%, deságio de 20%, ação de 28%, deságio de 20%, ação tal, 30%. Já tem um modus operandi em relação a essas negociações, então cria uma expectativa, né? E acho que é benéfico para o Estado, né? Ele economiza, né? Levando essa discussão. Exato. Para outros pontos, você pode ver, tem um item de pauta, a pauta comum Fonacat, Fonacef Centrais, está aqui no link que você acessou esse podcast, para que você veja outros pontos. Nós apresentamos os principais. Há um ou outro ponto não salarial que está lá, que não tem
tanta importância quanto esses, por uma questão de limitação de tempo, nós preferimos debater aqui os principais. Você pode acessar, consultar, e se tiver alguma dúvida, mande para juridiconac@sinal.org.br, juridiconac@sinal.org.br. Entramos na fase mais triste, que é a fase de considerações finais. Começo com a doutora Larissa. Você falou sobre os itens não salariais. Pediria para você falar um pouquinho do que da perspectiva para essa negociação, do que é possível ou não, e que você deixe, por favor, suas considerações finais. Bom, Fábio, acho que a perspectiva que a gente tem é que a gente repita mais êxitos como foi a primeira concessão do reajuste em tempo recorde, como o Rudinei colocou. 9% Exatamente, que a Mesa Nacional de Negociação Permanente não seja resumida a uma experiência que deu certo, que venham outras tantas. E vale até relembrar que não foi só o reajuste 9% que a gente teve êxito, mas também na reinclusão do dirigente sindical licenciado na folha de pagamento. Os dirigentes estavam fora desde 2016 e foram reincluídos. Isso não significa que eles são devidamente remunerados. A entidade pelos quais eles estão licenciados deve ressarcir aos cofres públicos. Mas pelo menos a reinclusão na folha tirou uma série de desvantagens que esse servidor tinha, porque ele não tinha um comprovante de renda para uma série de atividades que esse comprovante se faz necessário. Então já foi também uma conquista não salarial da pauta, vamos dizer. E como a gente trouxe esses pleitos não salariais, vale frisar que eles são de mais fácil negociação e implementação do que os salariais, que dependem de reserva legal, iniciativa de lei específica, dotação orçamentária. Então, que a gente tenha mais êxitos, pelo menos nessas questões não salariais, além das salariais que vão ser pleiteados aí ao longo desses pouco mais de 3 anos que a gente ainda tem de governo. Alteração da IN2, alteração da IN 54, inclusive puxando a fala da doutora Thaís, isso não é lei. Isso é um nada, isso tem que ser alterado, isso tem que ser revisto, isso tem que levar a matéria para onde ela tem que ser debatida. Então as perspectivas são boas, a gente espera que a Mesa Nacional seja uma experiência efetiva. Junto com a reinstituição da mesa agora em 2023, a gente tem a promessa de regulamentação da Convenção 151 da OIT, temos a edição no dia 28 de agosto do Decreto 11.669, que promete instituir um grupo de trabalho para regulamentar a convenção, num prazo de 120 dias, renováveis por mais 120 dias, que esse prazo seja observado e que a gente tenha instrumentos capazes de permitir esse diálogo e efetivar o que for prometido, que é uma grande preocupação. Como cobrar o que for acordado frente às peculiaridades da administração pública. Há instrumentos, eles existem e eles precisam ser implementados. E vamos seguir, vamos lutar, a luta continua, a insistência tem que ser feita, o trabalho que vem sendo feito pelo FONACAT, pelo Sinal, por todas as entidades que integram o fórum é de extrema importância e vamos abrir portas, se não forem abertas a gente chuta, porque a gente está aqui para fazer barulho. Exatamente. Agradeço a participação aqui com todos, agradeço a todos que nos assistiram e nos ouviram, a doutora Thaís, ao Fábio, ao Rudinei, para poder conversar e trocar essa ideia que é extremamente válido. Obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença, doutora Larissa. Amigo Rudinei Marques, presidente do FONACAT, obrigado pela sua participação. Fala um pouquinho sobre as suas perspectivas, sobre a questão do salário e dos benefícios e suas considerações finais. Lembrando que na última reunião que a gente teve com o governo, 1,5 bi para todo o serviço público, ou seja, nada, para chegar a 1% ainda era pouco. Isso, 1% que despertou a indignação dos servidores. Nós agora, dirigentes, temos que fazer com que essa indignação se transforme em mobilização. Eu não estou vendo muita mobilização dos servidores e para a gente melhorar esse 1%, levar a 9%, a 10%, talvez um pouco mais, nós precisamos mobilizar toda a base. Somos 1.200.000 servidores ativos, aposentados, pensionistas e é possível avançar, Fábio. É possível avançar. Nós temos hoje a menor correlação de gasto pessoal com o PIB da série histórica. Nem é dos últimos 2 anos, nem dos últimos 10, nem dos últimos 20. É de toda a série histórica, em todos os tempos do serviço público, nós nunca tivemos uma correlação tão baixa de gasto pessoal com PIB. Ou seja, tem espaço para avançar. Saímos de 4,8 em 2001 e hoje estamos com 3,4. E houve uma queda real de gasto pessoal nos últimos 3 anos. Então tem espaço para corrigir as perdas e esse percentual
ridículo, não dá para dizer menos que isso, né? Apresentado pelo governo, ele pode subir a 2 dígitos, tem espaço no orçamento para que isso aconteça. Mas vai depender de mobilização e fica aqui então um apelo para que todos os servidores que estão nos acompanhando que se mobilizem, que cobrem do Sinal, que cobrem da Unacom, porque não é o dirigente que faz greve, né? É a base mobilizada que cobra o dirigente, o dirigente encaminha, né? Mas quem tem que parar é a base e mostrar que está insatisfeita e exigir a recomposição, ao menos, das perdas inflacionárias. Obrigado por estar conosco aí nesse nosso segundo Sinalcast. Doutora Thaís, minha especialista em direito previdenciário, obrigado pela sua participação. Conta um pouquinho desses itens previdenciários que a gente conversou, a sua perspectiva, que é possível avançar ou não, e suas considerações finais, por favor. Bem, são muitos os temas, ainda temos batalhas travadas, já iniciadas, mas a continuar no judiciário. Quero reforçar que estrategicamente nós temos que analisar temas que já estão no status infraconstitucional, para a gente poder ter linhas de atuação diversas dentro do Congresso, de repente formar um grupo de trabalho para uma regulamentação. A gente chega a situações esdrúxulas de ter alterações da Constituição que ainda não foram adequadas na legislação e já tem decreto mais atualizado que a lei, sendo que o decreto serve para regulamentar a lei, né? Então, assim, situações absurdas. Então, que a gente crie o nosso Código Previdenciário Nacional e que os servidores públicos façam parte aí. E outro ponto que eu acho muito importante, nos estudos, nos grupos de trabalho, vamos trazer a análise atuarial. Nós fizemos uma reforma da Previdência sem cálculo atuarial nenhum. O que é cálculo atuarial aqui, quando a gente fala de Previdência? Quais são os riscos, né? Então, uma coisa é a gente falar a expectativa de vida, esse é um ponto. Mas qual é a expectativa de vida de um trabalhador em tal condição? Vai ser diferente, às vezes, numa região de outra, num tipo de serviço e outro. Então, a gente tem que analisar qual é o risco efetivo que os servidores estão submetidos, os que estão em insalubridade, os que não estão, né? Os empregados, no caso, os servidores que trabalham com insalubridade, é importante que o sindicato esteja acompanhando se está usando equipamento de proteção individual ou não, porque isso depois vai impactar na aposentadoria lá na frente. Então, são vários detalhes que essa parceria, e aqui eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar o Sinal por sempre ser esse... Nós estamos aí, acho que mais, 35 anos juntos, e é sempre um sindicato sério, responsável, diligente. Obrigado. Então, é uma honra poder estar aqui hoje, contribuindo com essas informações. Cumprimentar também a doutora Larissa, Rudinei, que são também aí parceiros grandes nessas lutas. E dizer que, às vezes, a gente desanima, né? A gente vê muita decepção, mas quando a gente encontra pessoas na batalha, como vocês, que são pessoas de bem, dedicadas, e um sindicato e também o FONACAT com tantas entidades dedicadas, acho que o servidor público está muito bem representado e para nós é uma honra poder contribuir no debate. Obrigado, Zé. Pessoal, com isso estamos encerrando o nosso segundo Sinalcast. Quero lembrar para vocês que o nossa terceira edição vai ser sobre a mesa específica do Banco Central. Aguarde, vai ser divulgada nos próximos dias. E quem tiver sugestão para o Sinalcast, para novas ideias de Sinalcast, novos temas, por favor, mande para mudarosinal@sinal.org.br. mudarosinal@sinal.org.br. Muito obrigado a todos pela atenção.